Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero falar sobre jogadores que surgiram no Internacional, foram vendidos, o Inter mantém um passe e uma porcentagem do atleta e pode nos próximos dias, semanas ou meses ganhar valores bons, aliás, muito bons com estes atletas. Negociações costuradas lá no passado, mas que podem repercutir muito bem no futuro. Eu tô te trazendo detalhes sobre elas nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes e dão uma força enorme aqui pro canal. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Vocês estão vendo, eu tô num quarto de hotel, eu tô em Curitiba, Paraná, para o jogo de amanhã. Amanhã o Inter volta a campo no Campeonato Brasileiro, tem Curitiba Internacional, tu aproveita, aposta lá em KTO, fica ligado na programação da Rádio Bandeirantes e aqui no canal Lucas Dias Repórter, então já deixa o like, te inscreve no canal e ativa as notificações. Pessoal, nesse vídeo em resumo, eu quero trazer para vocês sobre algumas negociações paralelas que têm acontecido, não só na Europa, mas principalmente em relação a jogadores ex-internacional e que foram vendidos. O Inter tem uma porcentagem, o Inter tem uma fatia do bolo, tem mecanismo da FIFA, pode ganhar dinheiro aqui, pode ganhar dinheiro ali, tem negócio rolando lá na Europa e o Inter tá de olho, e isso mostra a qualidade histórica da base do Internacional e negociações que foram bem costuradas num passado não tão distante. Pessoal, eu quero começar sobre a situação do Vini Tobias, lateral direito que nem teve oportunidade no profissional, foi vendido ao Shakhtar Donetsk por cerca de 36 milhões de reais lá em 2021 e que foi emprestado para o Real Madrid, pegou todo mundo de surpresa e aí a gente ficou na expectativa. O Real vai comprar o Vinícius Tobias? Ainda não, mas tem um passo importante para isso, tá? O Real Madrid tá fazendo lá na Europa um novo empréstimo com o Shakhtar Donetsk, que eles têm uma boa relação lá na Europa, com o Vinícius Tobias. Eles vão renovar o empréstimo do Vinícius Tobias, que termina agora, por mais uma temporada, até junho de 2024, e vão pagar 500 mil euros para o Shakhtar Donetsk. Onde é que entra o Inter nisso? O Inter tem 20% de uma futura venda do Vinícius Tobias. Ele tem nesse novo empréstimo um passe fixado na casa de 15 milhões de euros. Não é obrigação de compra, é um passe fixado, uma opção de compra para caso o Real Madrid queira comprar o Vinícius Tobias, tem lá no final do contrato. O Inter tem 20%. 15% é daquela mais-valia, aquela questão lá, tu tira, se vendeu por 36 e for vendido por 40, tem 10 milhões de diferença do que vendeu para o que depois foi revendido. O Inter vai ter uma porcentagem em cima disso. Então é mais ou menos por aí. E tem mais a porcentagem em relação ao mecanismo de solidariedade. Se fechar tudo isso junto, dá mais ou menos 20% que o Inter tem do Vinícius Tobias. Mas tem outras situações mais quentes no mercado e que o Inter pode levar uma grana. Por exemplo, a do Otavinho, que eu até falei aqui no canal, mas eu quero trazer mais detalhes, tá? O Otavinho, meia que esteve no Inter em 2012, entre 2012 e 2014, foi vendido em 2014 para o Porto de Portugal e de lá não saiu. O Inter na época vendeu ele em 2014 por 5 milhões de euros, na cotação da época era mais ou menos quase 15 milhões, tá? Era 14 milhões e meio de reais, 5 milhões de euros que o Inter vendeu o Otavinho para o Porto. O ponto é, hoje o Porto está tentando revender o Otavinho. Existem dois clubes interessados, o Napoli da Itália e a Inter de Milão da Itália. E o empresário, que é português, do Otavinho, está lá na Itália e a Inter de Milão está na frente neste negócio. O que interessa para o Inter? O Inter tem 2,25% do Otavinho. O Inter só tem mecanismo de solidariedade, não tem porcentagem de futura venda. Tem mecanismo de solidariedade, que é quando o jogador está na base do Inter ou de qualquer outro clube, vai completando aniversários. A cada aniversário que ele vai completando é mais um ano na base do clube e o clube tem direito a uma porcentagem desse mecanismo de solidariedade de formação junto à FIFA. A multa do Otavinho é de 60 milhões de euros, porém o Porto está topando vender por 40 e a Inter e o Napoli são os principais interessados, a Inter de Milão na frente do Napoli nesse negócio. O Inter teria 2,25% pelo mecanismo de solidariedade, levaria mais ou menos 900 mil euros, que dá 4 milhões e meio. O euro está valorizado, então seria importante uma venda também do Otavinho lá na Europa. Outro nome que volta e meio o torcedor do Inter fala até sobre um retorno para Porto Alegre para jogar do Inter é do Fred, o Fredinho, que jogou aí as últimas 2 Copas do Mundo, jogador de seleção, jogador de Copa e que está no Manchester United.
E uma informação muito importante que foi trazida pelo Telegraph, que é um dos principais jornais britânicos, é de que o Manchester United está disposto a vender o Fred por cerca, e é em libras, tá? Eu vou até pegar o valor aqui, 20 milhões de libras, cerca de 122, quase 123 milhões de reais. O Fred é outro jogador que, assim como o Otavinho, o Inter não tem porcentagem. O Inter tem mecanismo de solidariedade. O Inter tem cerca de 2% de mecanismo de solidariedade, levaria mais ou menos 2 milhões e meio de reais com o Fred, que foi vendido lá em 2014, 2015 pelo Inter por cerca de 15 milhões de euros. Na época ainda era mais ou menos seus 30 milhões para mais, só que o Inter ficou com 9, né? O Inter tinha uma porcentagem do Fred, dos 15 milhões de euros da venda dele, ficou com 9, ficou com 26, quase 27 milhões de reais, isso na época que vendeu o Fred. É outro nome que pode ser vendido e o Inter teria esses 2% do mecanismo de solidariedade. Outro jogador, e essa situação é mais quente, é o lateral esquerdo Iago, que deixou o Inter em 2019, tinha contestações, tinha gente que gostava dele, o Iago acabou indo para o futebol alemão, para o Augsburg, e ele está sendo especulado em clubes do Brasil. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro e outros clubes da Europa sondaram a situação do Iago, e isso é confirmado pelo staff do atleta e pelo próprio jogador. O Inter tem 3% do Iago pelo mecanismo de solidariedade. Esse aí ficou mais tempo na base do Internacional. Só que não tem um valor definido. Lembrando que o Inter vendeu ele em 2019 por cerca de 6 milhões e meio de euros e mais 1 milhão e meio de bonificações, de metas que tinham que ser batidas pelo Iago lá na Alemanha, que ele até acabou batendo, então dava 8 milhões e o Inter ficava com 5,5 com as metas batidas, o resto era do Monte Azul, o primeiro clube formador do Iago, mas o Inter tem 30% de uma futura negociação, 3% por conta desse mecanismo de solidariedade, tem que ver em que valor pode acontecer um futuro negócio pelo Iago. Outra situação que esteve muito quente foi a de um outro lateral, o Eric. O Eric que surgiu na mesma leva do Iago, inclusive, que está lá no Al Ain dos Emirados Árabes, está muito bem lá, é um dos principais jogadores da liga e do Al Ain na sua história recente. Ele teve proposta do Shakhtar Donetsk na última janela de 3 milhões de euros, que foi recusada, tá? Pelo Al Ain. O Al Ain não quer liberar ele e se liberar vai ser por um valor bem maior do que 3 milhões de euros. O Inter tem 50% e aí não é mecanismo de solidariedade. O Inter tem porcentagem de uma futura venda do Eric, então para o Inter seria bem mais interessante essa situação. 3 milhões a proposta do Shakhtar. Se tivesse sido aceito, o Inter levaria 1 milhão e meio de euros, já que tem 50%. Ele tem contrato até 2023. Deve ter uma procura maior. O PAOK da Grécia, que hoje está jogando Tyson ex-Inter, também demonstrou interesse no Eric naquela época. Vamos ver se não vai ter algum tipo de evolução na próxima janela. O Inter que vendeu ele lá em 2020 por cerca de 750 mil dólares. Na época dava 4 milhões de reais. E agora pode ganhar até 1 milhão e meio de euros, bem mais em relação a uma possível venda do Eric. Outra situação, e essa sim já tá pingando no cofre do Inter, é do Caio Vidal, que foi pro Ludogorets em definitivo da Bulgária. Ele tinha sido emprestado, depois voltou pro Inter e foi emprestado pro Ludogorets. Ele foi por 850 mil euros, cerca de 4,3 milhões de reais na temporada passada. E o que me foi confirmado? Eu trouxe em primeira mão na época aqui para vocês no canal e também no meus espaços na Rádio Bandeirantes. As metas do Caio Vidal são muito simples e as metas dobravam o valor da venda dele. Então o Ludogorets pagou 850 mil euros na mão do Inter, 4,3 milhões de reais, que o Inter já tinha, e pode pagar mais 4,3 com metas que facilmente serão batidas, que é classificar para Champions, que já aconteceu, ele fazer número X de gols, números Y de assistências. O Inter tem 50% do Caio, então por mais que pingue os próximos 4,3, o Inter não vai ficar para ele, porque já pegou seus 50%. Vamos lá. 8,6, o Inter pega metade, pega 4,3, que já pegou no momento que ele foi em definitivo pro Ludogorets. Então eu falei de Caio Vidal, que já rendeu grana pro Inter, Eric, que pode render, Iago, que pode render, Fred, que pode render e deve render, Otavinho, que deve render nos próximos dias, e o Vinícius Tobias, que a gente fica nessa expectativa. Negócios antigos do Inter que estão rendendo fruto, jogadores de base, jogadores que não foram da base, mas foram repassados e vão render dinheiro pro Internacional. Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.